Bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Reis, advogada aqui no Rio de Janeiro, e os comentários de hoje serão em Direito Previdenciário sobre os processos pendentes de julgamento no STF e a tramitação da revisão da vida toda. Eu vou explicar aqui hoje a função importante de um relator da matéria e o que pode acontecer na votação com a provável aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que é o relator dessa matéria tão importante para nós. Só peço a vocês que assistam ao vídeo, pelo menos a primeira vez, até o final, para que vocês não percam o raciocínio jurídico na exposição de hoje. Mas se você ainda ficar com alguma dúvida, assista esse vídeo quantas vezes você quiser, como também os demais vídeos aqui no meu canal relativos a essa matéria da revisão da vida toda. Compartilhem, deixem seus likes, seus comentários, que esse canal é de vocês. Vamos lá? Para vocês acompanharem a polêmica de como funciona o andamento dos processos lá no STF, é preciso saber a principal atribuição de um relator. E eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira bem simples. No STF, o relator ele possui diversas funções. É ele quem cuida, por exemplo, de processos de autoridades com foro privilegiado. É ele quem analisa a produção das provas, a oitiva das testemunhas. E é ele também o responsável por decidir questões de extrema urgência, que possam ocorrer nos fins de semana, nos feriados. E o posicionamento do relator é muito importante para os demais ministros que compõem a corte, porque o seu voto é o primeiro a ser apresentado no plenário, que é a reunião de todos os outros ministros. Então, feita essa breve explicação da função do relator, eu vou relembrar aqui um fato que aconteceu recentemente, muitos de vocês acompanharam, que foi o falecimento do ministro do STF, Teori Zavascki, que ocorreu em 2017, e como aconteceu a sua substituição. Como a maioria de vocês deve saber, os ministros do STF, eles são indicados pelo presidente da República. E na época do falecimento desse ministro, Teori Zavascki, o presidente era o Michel Temer. E como esse ministro, Teori Zavascki, falecido, cuidava do processo da Lava Jato, que é um processo emblemático e importante até hoje, o presidente Michel Temer resolveu não substituir de pronto esse ministro, enquanto o Supremo não definisse quem seria o relator substituto desse caso específico da Lava Jato. Então, por essa analogia, a decisão final seria da ministra Carmen Lúcia, a então presidente do STF na época. Mas ela, inteligentemente, resolveu seguir o regimento interno do STF, precisamente o artigo 68, para que esse processo fosse sorteado novamente entre os outros ministros que também faziam parte, junto com Teori Zavascki, na turma do STF. Conforme vocês podem observar, no artigo 68 do regimento interno do STF, é o presidente que determina a redistribuição dos processos quando o relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago. Mas mesmo assim, esse sorteio, essa distribuição do processo da Lava Jato foi feito de uma maneira bem peculiar pela ministra e então presidente do STF, Carmen Lúcia. Por que eu estou falando isso? Porque o STF ele é composto por duas turmas de 5 ministros cada, e mais o presidente do STF. E o falecido ministro Teori Zavascki, ele pertencia à primeira turma do STF, juntamente com o Celso de Mello, o Lewandowski, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Mas como haviam apenas 4 ministros dessa primeira turma, como eu acabei de falar, foi decidido entre eles que um ministro da segunda turma seria transferido para a primeira, para que completassem os 5 e aí sim ocorresse o sorteio. E esse ministro da segunda turma, que foi transferido para a primeira, foi o Edson Fachin. E entre os 5 dessa primeira turma, o sorteado foi justamente o Edson Fachin. A pergunta que não quer calar: será que vai acontecer o mesmo procedimento quando o ministro Marco Aurélio, que é o relator do caso da revisão da vida toda, se aposentar agora no meio do ano? E o que mudou no panorama do exemplo que eu dei de lá para cá? Então vamos acompanhar na próxima tela o quadro que eu elaborei para vocês, que mostra a composição atual do STF. Vocês sabem que o presidente atual
do STF é o Luiz Fux. E o relator dessa importante questão previdenciária é o ministro Marco Aurélio, que faz parte dessa primeira turma. Percebam que eu já incluí aqui embaixo o nome do último ministro, Nunes Marques, que foi indicado agora recentemente pelo presidente Bolsonaro para assumir o lugar do ministro Celso de Mello, que se aposentou em outubro de 2020. Então, como Marco Aurélio pertence a essa primeira turma de ministros, é muito provável que todos os processos que estejam sob a sua relatoria, e aqui eu destaco o tema 1102, que eu mostro para vocês nessa outra tela extraída aqui do site do STF, que vocês podem ver, está concluso no gabinete do relator desde novembro de 2020. O relator dessa matéria é o ministro Marco Aurélio. Então, voltando aqui para a composição dos ministros, pode ser que esse, como os demais processos que estiverem pendentes com o Marco Aurélio, seja redistribuído para os outros 4 ministros dessa mesma turma, não incluindo o sucessor do ministro, que será também indicado por Bolsonaro. Então, esses processos não devem ser assumidos diretamente pelo sucessor do Marco Aurélio. Deve acontecer o mesmo que aconteceu no caso do falecimento de Teori Zavascki, e como aconteceu também quando Celso de Mello se aposentou recentemente. Todos os seus processos também foram redistribuídos aos demais membros da turma que ele compunha. E respondendo às perguntas que vocês me fazem constantemente aqui no canal, o que vai acontecer quando o ministro Marco Aurélio se aposentar, percebam que a mesma dinâmica pode acontecer no caso da aposentadoria dele. Os processos serem distribuídos aos outros ministros que compõem a turma juntamente com ele. E aí, incluindo também o tema 1102, que trata da revisão da vida toda, também pode ser distribuído aos outros 4 ministros restantes da turma de Marco Aurélio. É muito improvável que o próximo ministro que vai assumir, indicado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, possa ter que decidir sozinho por todos esses processos pendentes como relator do caso. Ele só vai substituir o ministro, mas isso não quer dizer que ele vai substituir o ministro em todas as relatorias que estão sob a sua responsabilidade. Então, o que pode acontecer é que o presidente do STF, Luiz Fux, adote o mesmo procedimento da Carmen Lúcia e siga o regimento interno para que os processos sejam redistribuídos aos demais ministros que compõem a primeira turma do STF. E, particularmente, eu até prefiro que isso aconteça. E conforme vocês podem observar na tela, que eu vou colocar aí de novo, nós temos aqui outros 4 ministros que, na sua maioria das vezes, se posicionaram favoráveis nessas questões que envolvem cálculos previdenciários, as regras de transições, aposentadorias e, principalmente, já decidiram que muitos desses casos seriam de competência do STJ e não do STF, por ser matéria infraconstitucional. Conforme eu já expliquei nesse vídeo, que eu vou deixar a tag aqui em cima, para que vocês possam assistir depois que acabarem de ver esse vídeo. E na próxima tela que eu vou mostrar agora, que mostra a posição exata da tramitação desse processo da vida toda que tanto aguardamos notícia. Eu peguei esse desenho, esse fluxograma, diretamente do site do STF essa semana. Conforme vocês podem ver, sinalizado aqui na setinha vermelha, essa é a atual posição do processo da revisão da vida toda no STF. Está aguardando a conclusão do relator desde novembro de 2020. Mesmo não estando na pauta de votação do plenário nesse início de ano, vocês acompanharam essa semana na mídia que, quando há casos relevantes de extrema urgência, o STF coloca um assunto rapidamente em votação, como aconteceu essa semana com a prisão do deputado que ofendeu a integridade dos ministros do STF. Então, até que ocorra a aposentadoria do relator dessa matéria da revisão da vida toda, muita coisa pode acontecer. Devemos aguardar o trabalho e as decisões desses ministros, e eu ajudarei vocês certamente nessa tarefa, procurando explicar de uma maneira bem simples como essa, para você controlar a sua ansiedade e perceber que não está sozinho aguardando essas respostas. Eu espero ter merecido seu like de hoje e não deixe de compartilhar esses vídeos com seus amigos, pedindo que eles se inscrevam no canal para que eu possa continuar esse trabalho junto com vocês aqui semanalmente.
É importante, no próximo sábado, ainda é fevereiro, e em todos os sábados do mês de março, continuarei comentando e dando dicas somente em direito previdenciário, sempre incluindo atualizações da tese da revisão da vida toda. Obrigada mais uma vez pela audiência e até breve.